Boa noite a todos. Me digam se estão me vendo bem, me ouvindo bem. Hoje é a nossa terceira aula, a aula sobre o homem. Então, um dos assuntos mais interessantes que nós vamos tratar ao longo dessa catequese, porque o homem é das criaturas a que nós mais podemos conhecer, justamente porque nós somos homens, né? Então, as outras criaturas nós podemos conhecer somente os seus aspectos exteriores e nós simplesmente podemos conjecturar a respeito daquilo que acontece no interior deles, né? Porém, nós, homens, podemos nos conhecer interiormente, porque nós sabemos o que acontece conosco. Nós sabemos o que nós sentimos, os nossos medos, os nossos desejos, os nossos anseios, enfim, como nós funcionamos, né? Como é que eu conheço a verdade, enfim. Nós podemos nos conhecer, nós podemos conhecer o homem, porque nós nos conhecemos. Então, isso nos traz matéria de assunto muito vasto, né? Por isso, eu dividi essa aula esse tema em duas aulas. Então, nós vamos aqui tratar hoje especificamente do o que é o homem. E na próxima aula nós vamos, então, tratar um pouco mais do pecado original, da condição do homem, digamos assim. Mas hoje, então, nós vamos tentar responder essa pergunta, o que é o homem? Então, vamos lá, vamos iniciar com uma oração, porque hoje o tema é um pouco extenso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com a luz. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-os com ordem admirável no céu, distribuístes o universo com incantável harmonia. Vós, que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difunde na minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós, que tornais fecundas as línguas das crianças, tornais erudita a minha língua, e espalhais sobre os meus lábios a vossa bênção. Concede-me a curiosidade para entender, a memória para reter, a sutileza de revelar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensina-me a começar, rege-me a continuar e perseverar até o término, vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Aparecida, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, apenas aqui um lembrete, né? Como de costume, vocês vão acompanhar essa aula, não agora, mas ou antes ou depois, fazendo a leitura do Catecismo de São Pio X, naquilo que trata a respeito do homem, tá? Então, o conteúdo que está ali, eu dividi em duas aulas para poder, como eu havia dito, nos aprofundar sobre esse tema, né, que nós tão rico, tá bom? Mas vocês, então, vão fazer a leitura, porque tem alguns pontos que eu não vou mencionar, para aqueles que ainda não leram. E mesmo aqueles que leram, né, adquiram o costume de estar sempre consultando o catecismo, lendo novamente, enfim, a gente esquece das coisas e a gente precisa estar revivendo isso, né, reavivando a nossa memória. Ok? Então, vamos lá. Então, para nós respondermos o que é o homem, vocês já repararam que toda vez que você está diante de alguma coisa que você não sabe o que é, você procede de uma determinada maneira que é sempre a mesma? Eu não sei se vocês já repararam isso. Se não, façam esse exercício. Acontece alguma coisa e aí você não sabe o que é aquilo. Por exemplo, você vê um vulto, mas você não sabe o que é. Como que a nossa inteligência funciona para chegar a uma resposta? Primeira coisa que você vai classificar, digamos assim, que você vai apontar, é aquilo de mais geral que você consegue enquadrar aquelas características que você acaba de perceber. Por exemplo, se você viu um vulto de um determinado tamanho, você sabe que certas coisas podem ter esse tamanho e que certas outras não têm. Então, por exemplo, se você vê um vulto, não se assustem, tá? Não é, né? Um negócio meio de aterrorizante. O vulto que eu estou querendo dizer é somente
algo que você não consegue identificar perfeitamente, né? Então, você vê um vulto de mais ou menos da sua estatura. Você sabe que o que tem mais ou menos da sua estatura é algo como um homem. Então, a sua inteligência automaticamente vai partir para aquilo que, de forma geral, pode receber essa característica e vai excluir todo o resto. Então, você sabe que não é um passarinho, você sabe que não é, que não é um rato, enfim, que não é um inseto, você vai procurar aquilo que é mais geral. Na prática, e isso mesmo com aquilo que nós conhecemos, né? Por exemplo, você está diante de um carro, você não sabe que modelo de carro é esse, você nunca viu esse carro na vida. O que você consegue afirmar sobre ele? Você vai conseguir afirmar, olha, eu sei que isso aqui é um carro. Por quê? Porque nós sempre partimos do gênero para a espécie, ou seja, para aquilo que é específico, né? Olha, eu sei que é um tipo de carro, mas eu não sei que tipo de carro é, ou seja, quais são as características que fazem com que ele seja diferente dos outros, né? Então, para definição, para nós entendermos o que é o homem, é muito útil nós entendermos justamente a que gênero o homem pertence. Então, a primeira coisa que nós percebemos é que existe uma série de criaturas, né? Muitas coisas que existem no mundo, e que o homem pertence a um determinado tipo delas. Por exemplo, você sabe que o homem não é um tipo de planta. Você sabe que o homem não é um tipo de pedra. Você sabe que o homem é uma espécie de animal, né? Então, o gênero contém as espécies, né, em si. E o homem, então, ele é do gênero, pertence ao gênero animal. Então, se ele pertence ao gênero animal, investigando os outros animais, eu consigo entender diversas características que o próprio homem possui, né? Então, na prática, nós percebemos o seguinte: todos os animais contêm a mesma perfeição que os outros tipos de criaturas que nós podemos perceber possuem, né? Por exemplo, qual é o primeiro nível de realidade, digamos assim, que existe e que nós nos deparamos? O primeiro nível de realidade que nós nos deparamos são os seres, os entes que são puro corpo, né? Então, o ar, a água, a terra, as pedras, elas têm simplesmente corpo. Elas são uma determinada forma de realidade, elas imprimem uma determinada informação, uma determinada característica no mundo ao seu redor, e elas recebem essas informações, essas ações das outras criaturas em si, também de uma determinada forma determinada. Mas elas têm poucas possibilidades, né? Porque no mais elas simplesmente são, né? Diferente, por exemplo, das plantas, que além de terem esse corpo, de receberem essas informações e produzirem, né? De receber ação e paixão, elas são capazes de crescer, se nutrir e se reproduzir. Então, nós percebemos que no mundo existe uma como que escada de perfeição dos seres, né? No qual o nível mais baixo são aquelas criaturas que são puro corpo, e aí você vai subir o segundo grau para as plantas, né? Para os entes vegetativos. E depois das plantas, nós temos os animais. Então, tudo aquilo que o corpo possui, que aquelas criaturas que são puro corpo possuem, a planta também possui, né? A planta ela absorve água em si mesma, ela absorve determinados tipos de corpo, ela possui uma determinada dureza, uma determinada fixidez, uma determinada extensão, ela está num determinado lugar, enfim, ela tem todas as características que um corpo tem, mas ela tem características a mais, ou seja, esse é um corpo vivo, é um corpo que cresce, um corpo que se alimenta. E um animal, ele não só é um corpo, como uma pedra, ele não só é vivo, se alimenta, cresce, como as plantas, mas ele também é capaz de perceber o mundo ao redor pelos seus sentidos, e aí cada animal
Existem animais mais complexos, outros menos, né? Por exemplo, tem animais que possuem somente o tato, como os moluscos, né? E coisas assim, tem somente o tato, nem sequer se movem. E aí nós vamos tendo formas mais complexas, né? Falando aqui de forma geral, os mamíferos, eles são capazes de visão, audição, enfim, dos 5 sentidos, e eles são capazes de se alimentar e são capazes de se mover. Então, eles percebem o mundo ao seu redor, eles percebem o que lhes é conveniente e eles percebem o que não lhes é conveniente, ou seja, o que eles devem buscar e o que eles devem fugir. E então, eles podem obter isso, né, por meio da alimentação, por meio da procriação, enfim, do descanso, tudo isso. Então, os animais, eles têm essas características. E aqui nós acabamos de descrever, de forma muito breve, o que são as 3 partes potenciais da alma animal, né? Perdão. Nós acabamos de descrever somente as 2 partes da alma animal, né? Vamos descrever logo a terceira. Então, todo homem, sendo animal, ele possui em si essas características, né? Ele tem uma capacidade nutritiva, todo mundo sabe, o homem é um animal capaz de se alimentar, capaz de se regenerar, capaz de se reproduzir, capaz de perceber o mundo ao redor por meio dos sentidos, né? E possui também, então, características físicas, né? Possui peso, possui dimensão, possui dureza, possui temperatura, enfim, como os demais corpos. Então, essas são as 2 características gerais que todo animal possui. Espera aí, estou me falando que está fazendo um pouco de barulho no microfone aqui. Deixa eu ver se resolve. Não tinha percebido, o microfone ficou um pouco para baixo mesmo aqui. Talvez seja esse o problema. Tá ok? Me avise se tiver melhorado. Então, esse é o homem falando de forma, enquanto pertencente ao gênero animal, tá? Porém, ele, para ser homem, não basta ser animal, ele precisa ter algo que o diferencie dos outros animais, né? E isso vale para todo animal. Todo animal tem uma característica diferente, né? Não é só o homem que tem uma característica que o diferencia, não. Cada animal tem uma característica que o faz ser quem ele é, né? A sua característica específica. No caso do homem, a sua característica específica é justamente a inteligência, que é a terceira parte da sua alma potencial, né? Então, por que a alma potencial? A terceira parte, então, essas partes se chamam de partes potenciais, porque uma contém a perfeição da outra, só que de forma mais excelente e contém ainda algo mais, da mesma forma que eu havia explicado. O animal, a planta contém tudo aquilo que a pedra, por exemplo, possui, só que contém algo melhor do que isso, algo mais do que isso. O animal contém tudo que a planta e a pedra contém, só que contém algo de forma melhor, né, do que isso, de forma mais perfeita. E o homem contém, então, todas as perfeições que os animais, as plantas e as pedras possuem, só que de forma ainda mais perfeita. Então, esse é o diferencial do homem. O homem possui razão, tá? Então, isso significa que o que o homem tem em comum com os outros animais, por exemplo, a sua capacidade de sentir, a sua capacidade de amar, a sua capacidade de se emocionar. Hoje em dia, muitas pessoas, elas se deixam iludir, né, com essa ideia de que, mas o cachorrinho, ele me ama, né, ele é como se fosse outro, por conta dessa ideia da ideia da evolução, né, então, é como se os outros animais fossem potencialmente outros seres humanos, né? Ou seja, né, mais um pouco de tempo, eles vão acabar se tornando uma espécie de homem, né? E eles vão conseguir utilizar a sua inteligência da mesma forma que nós utilizamos? Não. É claro que não. Porque sentir, emocionar-se, né? Você ficar triste, você ficar feliz, você gostar de alguma coisa, você não gostar, isso são características dos animais. São coisas físicas, ações físicas que acontecem no nosso corpo, no nosso cérebro, nos nossos hormônios, e que os outros animais também possuem, né? Então, as pessoas tentam identificar o homem, olha, não tem diferença entre o homem, né? Então, eu posso amar um animal, eu posso respeitar um animal como se fosse outra pessoa, porque
Poxa vida. Bom, me avisem se melhorou, senão vejo o que eu faço aqui. Porque eles são capazes de sentir como nós, de amarem como nós. Na verdade, eles não amam como nós, justamente porque eles não são capazes de inteligência, tá? Então, o que é justamente a inteligência? Nós já falamos aqui, acho que em todas as aulas, nós falamos um pouco sobre a inteligência. Isso porque o entendimento do que é inteligência é algo muito importante, porque desde lá da introdução, né, já vim falando que a inteligência faz parte da nossa vida espiritual, né? A nossa vida intelectual entendida da forma correta é a vida espiritual. Então, nós não temos como fugir da necessidade de entendermos cada vez melhor o que é a inteligência humana e como ela funciona. Então, se os animais são capazes de conhecer o mundo ao redor por meio dos sentidos, nós também somos, né? Hoje em dia tende-se a interpretar a inteligência como se fosse simplesmente a capacidade de raciocínio. Então, por exemplo, se eu quero alcançar um determinado objetivo, suponhamos, eu quero conseguir um alimento. Eu sei que eu posso conseguir esse alimento de determinadas formas, né? E para isso, então, eu uso uma forma de inteligência, né, que é para alcançar aquele objetivo. Por exemplo, eu sei que eu preciso ir até a geladeira, abrir a geladeira, pegar alguma coisa lá, sei lá, colocar no fogão, enfim. Eu preciso fazer um determinado processo. E tende-se a identificar. Me digam se o áudio melhorou, tá? Se o áudio não estiver melhor, eu vou tentar dar uma melhorada, porque eu sei que esses ruídos atrapalham. E se as pessoas tendem a identificar a inteligência como simplesmente o processo de você conseguir fazer esses raciocínios, essas conexões. Então, né, se identifica a inteligência, por exemplo, com a quantidade de neurônios que você possui, a quantidade de conexões neurais, coisa tipo. Existe relação? Sim, com certeza existe relação. Mas inteligência propriamente dita não é isso. Não é isso que significa a palavra inteligência. Por quê? Porque esse tipo de inteligência os animais também possuem. Os animais também são capazes de raciocinar. Né? Não sei se vocês já viram, por exemplo, o rato. O rato é um animal muito inteligente. Ele é capaz de rapidamente pensar em uma solução para conseguir o que ele quer. Né? Então, ele é capaz até de utilizar certas ferramentas. Né? Então, ele pode montar, por assim dizer, escadas. Né? Se ele não consegue chegar num determinado local, ele vai pegar um objeto que sirva para ele conseguir subir até lá em cima. Então, ele vai montar uma rampa com alguma coisa que tiver. Enfim, ele vai usar a inteligência dele para isso. Existem outros animais capazes de fazer isso. Agora, tem um que eu não lembro muito bem. Tem um animal que vive na savana, é bem pequeno, mas muito feroz e muito inteligente. E ele enfrenta até leões e tudo, então, porque ele é muito esperto. E ele consegue criar essas mesmas coisas, montar escadas, enfim, utilizar certas ferramentas dentro de um determinado limite. E o mais comum, todo mundo conhece, os chimpanzés, por exemplo. Os chimpanzés, eles têm uma capacidade muito grande de utilizar esses objetos do meio, né, ambiente, do meio físico, para conseguir alcançar o que eles querem. Então, quando eles estão fazendo isso, eles estão fazendo um certo raciocínio. Aí, por isso, confunde muitas pessoas. É como que a diferença do homem pode ser animal racional, se os outros animais também utilizam inteligência. O problema é que você não entendeu o que significa inteligência. Inteligência não é simplesmente a capacidade de raciocinar com elementos físicos para conseguir finalidades físicas. O nome disso, propriamente, se chama perspectiva, que é a nossa capacidade de perceber os objetos e as suas propriedades, os objetos do mundo sensível e suas propriedades, e como eu posso utilizar eles em comparação com os outros. Então, por exemplo, eu sei que aqui tem uma parede.
E eu não preciso pensar, é simplesmente como que uma sensação minha, uma intuição sensível minha, de que se eu bater nessa parede, que vai quebrar é minha mão, e não a parede, né? Mas se você está diante de um outro objeto, às vezes você toca, e você logo percebe, não, se eu bater mais forte, eu consigo quebrar isso aqui. Né? Vocês já perceberam isso? Né? Então, por quê? Porque isso é a sua capacidade de perspectiva. Isso todos os animais possuem em maior grau ou menor grau. Como é que o passarinho faz o ninho, por exemplo? Ele tem a perspectiva, ele sabe que ele precisa fazer o ninho, sabe, de forma instintiva, né? Ele não tem conhecimento propriamente dito, mas ele, de forma instintiva, isso está na natureza dele. Ele tem que fazer o ninho, ele sabe que certos objetos funcionam para a finalidade que ele quer e outros não. O João de Barro, por exemplo, ele vai juntar lá o barro, vai fazer lama, vai juntar com palha, porque ele sabe que ele precisa de determinados objetos que têm determinadas características para ele conseguir fazer o que ele quer fazer. Né? Então, isso é a capacidade de perspectiva. Não confundam a nossa inteligência com a capacidade de perspectiva. A nossa inteligência é justamente aquilo que nos retira da matéria, que nos eleva acima do plano meramente físico. Isso não significa que nós não precisemos do mundo físico, e isso não significa que nós vamos viver aqui como nós temos como que uma faculdade hoje, como o pessoal New Age, que é, né, o pessoal Nova Era e tal, gosta de trazer essa ideia de que nós temos aqui como que se fosse um, um espírito, algo transcendental, que nós podemos aqui, então, ter faculdades como que milagrosas, enfim, com base disso, não. É algo perfeitamente natural e que nós alcançamos por meio dos sentidos e por meio do mundo físico, por meio do mundo material, né? Porque justamente nós somos animais. Então, a forma mais fácil de perceber isso é o seguinte: você não entende nada, você não percebe nada se você não estiver vendo, né? Então, quando você dorme, por exemplo, seus sentidos eles se desligam. E quando os sentidos se desligam, você não entende nada do que está se passando, do que está acontecendo, você não sabe nada, né? Porque nós precisamos dos sentidos para para conhecer o mundo real. Né? Nós não somos anjos, nós somos animais, animais racionais. Então, como eu já expliquei outras vezes, nós vamos alcançar a faculdade racional, digamos assim, quando nós realizarmos o processo chamado abstração. Então, já expliquei para vocês, vou simplesmente falar de forma rápida. Nós conhecemos os objetos por meio dos sentidos, nós vamos então retirar as características físicas, né, e particulares de cada objeto, e nós vamos ficar com o universal, como eu expliquei na aula passada com o cubo mágico. E quando eu ficar com esse universal, eu já estou então diante entre aspas, tá? Eu captei, por assim dizer, na minha inteligência, uma realidade completamente sem matéria. E é justamente aí que está a inteligência. A inteligência é a capacidade de perceber as formas sem matéria, sem a matéria. E é aí que entra a compreensão. Prestem atenção nisso porque é muito importante vocês entenderem isso. Quando eu abstraio todas as características físicas de uma determinada realidade, e tudo aquilo que, por assim dizer, não é ela, não faz parte dela, eu fico com um conceito, com uma ideia única. E percebam, quando eu digo, por exemplo, quadrado, se eu entendo que é um quadrado, não faz diferença qual a cor do quadrado, não faz diferença qual o tamanho do quadrado. Eu nem sequer preciso pensar na forma do quadrado, na forma visível dele. Eu simplesmente entendo o que é o quadrado. E mais do que isso, se eu entendo o que é o quadrado, por exemplo, se eu começo a estudar os ângulos e todas as relações geométricas, matemáticas dele, eu compreendo coisas que pertencem à realidade do quadrado que simplesmente não são visíveis. Não há como expressar isso de forma visível. Entende? Então, quando eu me dou conta disso, eu percebo que eu sou capaz de conhecer certas realidades que não possuem matéria, que não podem simplesmente estar na matéria. E isso mostra uma característica
que o homem possui e que os animais não possuem. Primeiro, a inteligência. E agora eu já entendi o que é inteligência. A inteligência é a capacidade de perceber, de conhecer as coisas sem a matéria. E aí, portanto, eu conheço-as de forma universal. O cachorro, ele é capaz de conhecer esse copo somente enquanto objeto que está presente diante dele. O cachorro não sabe o que é um copo. O cachorro não sabe o que é um cachorro. Entende? Ele só sabe o que é esse cachorro, o que é aquele cachorro, o que é aquele outro cachorro. E ele possui uma natureza que predispõe ele, por exemplo, para se relacionar melhor com os membros da própria espécie. Então, se tem esse cheiro, se tem esse gosto, se tem essa aparência, ele se sente mais inclinado a gostar daquilo. Se tem outra aparência, ele se comporta de outra forma. Mas ele não sabe que aquilo é um cachorro, que aquilo é um membro da espécie chamado cachorro. Porque para que eu tenha o conhecimento do que é um cachorro, que alguma criatura pertence à espécie que eu chamo cachorro, eu preciso conhecer o ente abstrato. Quando eu digo cachorro, não importa que seja pincher, que seja pitbull, que seja preto, que seja branco, que seja grande, que seja pequeno, não importa nada. Eu simplesmente sei o que é cachorro, porque eu fiz uma abstração de toda a matéria desse animal. Eu fiquei somente com as características formais dele. Então, isso mostra que para entender isso, você tem que entender isso em algum lugar que não possui, em algum lugar em você, digamos assim, que não possui matéria também. Porque a matéria sempre recebe uma forma de uma determinada característica. Entende? Se eu faço um desenho nesse quadro, eu tenho que fazer um desenho, por exemplo, se eu fazer um quadrado nesse quadro, eu preciso fazer um quadrado que tenha uma determinada medida de lado. Por exemplo, tem 10 centímetros cada lado. Ele não pode ter 10 centímetros, 20 centímetros, 40 centímetros, 50 centímetros, 1 metro, 2 quilômetros de lado. Ele não pode ter. Ele tem que ter uma coisa só. E de acordo com as suas capacidades materiais. Então, por exemplo, tem que caber dentro desse quadro, né? Consegue entender agora que na nossa inteligência, quando eu entendo o que o quadrado é, não faz diferença a medida? E se não faz diferença a medida, significa que eu estou, então, percebendo todas as medidas, digamos assim, ao mesmo tempo. E isso não é possível fazer na matéria. Não é possível fazer de forma física. Só é possível fazer isso de forma imaterial. Tá bom? Então, chega de forçar vocês aqui. Pensem nisso. Eu sei que não é uma coisa muito fácil de entender. Se vocês tiverem dúvidas, me perguntem, por favor. Eu estou aqui não para ficar fazendo vocês se sentirem boiando. Eu quero que vocês entendam as coisas de verdade. Então, se o que eu expliquei não foi suficiente, vocês me perguntem, tá? Me perguntem aqui no YouTube, no Telegram, tem vários canais de comunicação no Instagram. Como precisar, me chamem lá no meu perfil pessoal, pode me chamar lá, não tem nenhum problema. Me manda um áudio, me explica lá o que você não entendeu. Eu quero que você aprenda de verdade, tá? Então, pensem sobre isso, que vocês vão perceber que se eu conheço as realidades abstratas, significa que existe algo em mim que é imaterial. E isso aqui é um ponto muito importante. Qual outra forma que eu tenho de perceber que a minha inteligência é algo imaterial? Porque na minha inteligência, existe uma outra capacidade, que é a capacidade de tomar decisões livres, tá? Então, nós somos livres. Como é que eu sei que eu sou livre? É muito simples. Basta você observar você mesmo. Isso é uma coisa que você é obrigado a confessar para você. É a forma mais simples de você entender que você é livre, se alguém tem dúvida sobre isso. É simplesmente você observar o que você faz. Você sabe que você pode estar assistindo essa aula ou não. Você pode parar, fechar e fazer outra coisa. Você é perfeitamente livre para fazer isso. Então, a sua experiência mostra isso para você. Não precisa provar para você uma coisa que já é evidente, né? Não é inteligente querer provar coisas que são auto-evidentes, né? A gente só é preciso fazer hoje em dia essas coisas porque as pessoas começam a mirabolar e inventar fantasias, né? Completamente sem sentido. A gente precisa, às vezes, trazer a pessoa de volta para o mundo real. Mas não é preciso provar que alguém é livre. Agora, a questão é o seguinte: se você é livre, significa que
Isso prova também que você possui uma faculdade que não é material. Tá bom, Vitor, me diga aí se voltar a achar novamente. Eu acho que é porque quando eu me mexo, minha camiseta talvez esteja fazendo barulho. Me diga se parou. Se eu tenho a liberdade, isso prova que eu possuo em mim algo que é imaterial. Né? Como que eu posso entender isso? É muito simples. Tudo aquilo que age de forma física e material age de maneira determinada. Se eu tenho uma pedra, né, essa pedra pode receber, melhor, vamos usar esse copo, ele tem uma determinada resistência. Se eu bato nele com alguma coisa, ele tem que responder de uma determinada forma. Né? Ele vai soltar um determinado som, ele tem uma determinada temperatura, e dependendo do que eu faça aqui, ele é obrigado a responder daquela maneira. Porque tudo que é material é pré-determinado. Você não tem como ter algo livre na matéria, no mundo físico, no mundo puramente físico. E aqui entendam o físico como algo material, algo que você pode tocar, algo que você consegue medir, algo que você consegue ver. Tudo aquilo que existe de forma física, de forma mecânica, é necessariamente determinada e pré-determinada. Ou seja, se eu fizer tal coisa, eu sei exatamente o que vai acontecer. Se eu fizer tal outra, eu sei exatamente o que vai acontecer. Se eu levanto esse copo e se eu solto ele da minha mão, ele não tem opção se ele cai ou não cai. Ele simplesmente cai. E assim com todas as outras realidades materiais. Então, por exemplo, o animal não é uma criatura livre. Por quê? Porque ele é puramente material. Tudo que existe nele é material. Não se enganem com o nome alma. O animal possui uma alma? Sim, possui uma alma. Só que a alma dele não é imaterial. Entende? A alma dele é uma forma na matéria, puramente material. Você tira a matéria e toda aquela forma desaparece. Porque tudo que existe no animal depende do corpo do animal para existir. Né? Então, se eu ofereço um pedaço de carne para o cachorro, desde que ele esteja com fome, que ele não esteja doente, enfim, ou que não tenha um trauma, né, por exemplo, para receber comida, ele vai aceitar a comida. Ele vai querer comer. Né? Se eu amedronto o cachorro para ele não fazer determinada coisa, ele não vai fazer aquilo que ele está com medo de fazer, porque ele é um ente puramente material. Ele simplesmente responde às suas paixões, ou seja, ao funcionamento físico do seu corpo. Porém, o homem não. E a forma mais fácil de perceber isso é, por exemplo, se eu tenho um determinado desejo de fazer alguma coisa, um apetite sensível, eu não sou obrigado a fazer. Né? Um exemplo que eu dei uma vez, e é um pouco talvez engraçado, mas é muito ilustrativo. Você tem uma pessoa obesa, né, que está acostumada a comer muito desde a infância. Então, desde que tenha comida que ela gosta, ela come. E aí ela faz isso, sei lá, até 40 anos de idade e a vida inteira ela fez isso. Ou seja, ela responde aos seus apetites, né? Mas, num determinado momento da sua vida, ela diz, não, chega, agora eu vou emagrecer. E aí ela está ali com aquele ardente desejo de comer um sorvete, mas ela disse, não, eu desejo muito, eu quero muito, mas eu não quero. E aí que está, você entende? A palavra quero significa a minha capacidade livre. Ou seja, embora o meu corpo me incline para um determinado desejo, existe algo em mim que está acima do meu corpo, que não é corpóreo, ou seja, que não está determinado à matéria. Entende isso? Isto é uma prova de que eu possuo, então, uma capacidade imaterial.
E essas duas capacidades, inteligência e vontade, que é justamente aquilo que nos faz, que nos dá a capacidade de querer de forma livre, né? Elas são, no fundo, uma realidade só, uma parte da nossa alma, que nós chamamos, então, a alma intelectual, ou podemos chamar, se quisermos assim, de alma propriamente humana. E é isso que nos diferencia dos outros animais. Ou seja, nós temos todas as outras características que os outros animais possuem, nós temos medo, nós temos raiva, nós temos todas as características, mas nós somos capazes de perceber as realidades universais e materiais. Portanto, nós somos aí, então, capazes de reconhecer a verdade e nós somos capazes de amar, de escolher de forma livre. Né? E é por isso, não é pela sua capacidade de construir casas, não é pela sua capacidade de adaptação, sei lá, seja lá o que se diga hoje pelos teóricos do evolucionismo, não é por essas capacidades que o homem é a criatura mais nobre. Ele é a criatura mais nobre porque o seu corpo, a sua existência, está acima da matéria, não é puramente material. Existe algo também de imaterial no homem, né? Então, se o homem é a criatura mais nobre da Terra, a Igreja nos ensina o seguinte: Deus criou o homem, sendo então a criatura mais nobre da Terra, e criou todo o resto do universo físico para servir ao homem. Então, na verdade, a palavra que se utiliza é ordenando-se ao homem, né? Todo mundo criado, todo mundo físico, ordena-se para o homem. E como é que esse mundo se ordena para o homem? Nós já entendemos, então, que existem certas hierarquias de realidades aqui, que começam pelas realidades puramente materiais. Existem as outras realidades que possuem algo que ainda está na matéria, mas que não é propriamente matéria, somente matéria. Então, existe ali uma operação, né, que é justamente a vida, que as plantas possuem. Depois nós temos os animais e assim por diante. Então, como que se dá a ordenação de tudo que existe para o homem? Se nós percebemos o seguinte, o que o homem precisa para viver, o que o homem precisa para estar vivo, nós vamos perceber que existe uma cadeia de coisas que o homem precisa para viver. Então, por exemplo, nós sabemos que o homem não vive sem alimento, né? Porém, o próprio alimento não existe por si mesmo. O alimento precisa de algo para ele também existir, né? Então, por exemplo, eu posso comer carne de boi, mas o boi, para existir, ele precisa se alimentar do pasto, do capim. Só que o capim, para existir, precisa de água, de sol, da terra e determinados nutrientes nessa terra. E do sol também. Se não tiver sol, a planta morre. Então, isso me mostra uma cadeia de ordenação das criaturas até chegarmos ao homem. Vocês vão perceber que o homem é aquele que consegue se utilizar de tudo isso que é oferecido e produzido pela natureza, né? Então, na base de toda a criação, nós temos aquilo que é o mais próximo possível da matéria. Ou seja, como assim matéria? Eu já falei matéria aqui, esse termo várias vezes, mas o que significa matéria? Matéria nada mais é do que aquilo que eu uso para fazer alguma coisa, né? Então, se, por exemplo, eu faço uma estátua de barro, a matéria da estátua é o barro, porque eu utilizei a matéria para fazer uma estátua. E eu dei uma forma a ela. Aquela forma, que na estátua é a sua figura, a gente chama de forma, né? Então, por exemplo, num cachorro, ele tem ali determinados elementos que compõem a sua matéria,
E ele possui uma característica formal, ou seja, a forma que aquela matéria recebe, que não é simplesmente a sua figura, mas é tudo aquilo que acontece de forma operativa dentro daquela, ou melhor, naquela matéria. Não especificamente dentro, mas na matéria. Então, por exemplo, o cachorro é capaz de latir, ele é capaz de se mover, ele é capaz, enfim, o seu corpo é capaz de absorver nutrientes daquilo que daquilo que ele se alimenta, enfim. Isso tudo é a forma na matéria. A matéria é puramente o corpo que está ali. E a forma é aquilo que dá a sua operação, que dá a sua figura, as suas características, tá? Então, aquilo que está mais próximo da matéria, né, os antigos chamavam de fogo, ar, água e terra. Por quê? Porque se nós analisarmos bem, nós vamos perceber que tudo que existe é composto desses 4 elementos. Né? Não, hoje, é claro que até a forma de raciocinar da ciência moderna é diferente. Então, nós vamos dizer, não, mas é preciso muito mais coisas do que ar, água, terra e fogo para que as coisas existam. É preciso, sei lá, vitaminas, elétrons, coisa. É porque não era nesse sentido que os antigos usavam esses termos ar, terra, água e fogo. Eles utilizavam esses termos num sentido muito mais abrangente. Então, por exemplo, quando eu digo fogo, nesse sentido, eu estou, então, me referindo a tudo aquilo que, de alguma forma, participa da natureza do fogo. Então, por exemplo, a própria eletricidade, a própria energia, os carboidratos, a glicose, tudo aquilo que, de alguma forma, é capaz de produzir algo de natureza ígnea, digamos assim. Tudo aquilo que é capaz de formar uma estrutura sólida, como o cálcio, os metais, enfim, que forma uma estrutura, era designado, então, com o nome de terra, simplesmente. Né? E assim por diante. Então, tudo aquilo que possui algo de forma líquida e tal, vai ser chamado de água. E tudo aquilo que era gasoso, então, era chamado de ar. Simplesmente é uma simplificação dos nomes. Então, eles diziam, olha, tudo que existe é composto de uma dessas 4 coisas. Ou é uma forma de gás, ou a energia de alguma forma, ou possui alguma liquidez, ou possui uma capacidade estrutural. Tá? E isso são os componentes do mundo físico, do mundo material. Então, nós podemos reconhecer esses elementos com esses nomes, e eu posso entender, por exemplo, que aquilo que coloca, por assim dizer, fogo no mundo, né, é o Sol, porque o Sol gera calor, ele traz energia para o mundo. Né? A própria Terra traz, então, os elementos estruturais, a água, os líquidos e o ar possuem em si, então, ali diversos elementos gasosos. Tá? A planta, então, para existir, ela vai precisar desses 4 elementos. Ela vai precisar do gás carbônico, ela vai precisar fazer a fotossíntese para formar em si, então, a energia, né? Armazenar isso em carboidrato, por exemplo, e consumir, então, essa energia para ela poder crescer. E ela vai precisar da própria água, ela vai precisar da água para conduzir justamente os nutrientes da terra que vão formar a sua estrutura física. Então, a planta, ela é, no mundo, uma ponte entre os elementos puramente materiais, vamos dizer assim, e os organismos, e os seres vivos. Né? Eu tenho aqui os seres que simplesmente são corpos, e eu tenho aqui os seres vivos. E a planta é justamente aquela que é capaz de absorver essas energias, ela é capaz de absorver a luz do sol e transformar em energia, né? Carboidrato, para usar uma linguagem mais moderna. Ela é capaz, o glicose, puramente, amido, ela é capaz de pegar os minerais da terra, absorver esses minerais e transformar eles em coisas mais complexas, mais refinadas, que os animais, quando se alimentarem dessas plantas, vão conseguir absorver
e adequar o seu corpo, constituir o seu corpo com base nessa matéria. Que vejam só, é a mesma matéria que foi extraída lá de forma mais bruta dos entes puramente físicos, dos entes materiais, das 4 matérias principais. Só que os animais não são capazes de fazer essa extração. Eles são capazes de fazer a extração de determinados elementos até certa medida. Por exemplo, nós mesmos somos capazes de respirar e podemos beber água, né? Mas toda a nossa energia e todos os nossos elementos constituintes estruturais do nosso corpo vêm do que nós comemos, ou das plantas, ou dos animais, né? Então, os próprios animais, eles vão consumir isso, e vão, então, possuir em si mesmo essas propriedades, por meio, então, dessa ponte que é o mundo vegetal, tá bom? Então, aqui nós já percebemos como que o mundo material se ordena, por assim dizer, para as plantas, e também para os outros seres vivos, mas de forma mais direta e mais proveitosa, digamos assim, para as plantas, né? Porque as plantas vão absorver melhor tudo isso e vão então ser capazes de conduzir para as outras realidades, né? É por isso que as plantas, elas vão então servir de alimento, de material e de remédio para as criaturas que estão acima delas. Ela mesma não pode se utilizar disso. A planta não é remédio para si mesma e ela não tem remédio dos outros, propriamente dito, né? Ela simplesmente tem alimento, né? Uma coisa é boa para ela, nutricionalmente falando, ou não, né? Ela não utiliza material, a não ser no seu próprio corpo, para formar o que ela é, né? Agora, já os animais, eles utilizam outros materiais, não simplesmente como forma de nutrição, como eu acabei de falar, os passarinhos constroem ninhos, e para isso eles precisam de materiais. E o que eles vão usar? Palhas, né? Gramas, gravetos, diversas coisas, às vezes misturando isso com barro, enfim, para formar os seus ninhos. Então, vai servir a planta para o animal vai servir de remédio, de alimento e de material, de construção, para abrigo, enfim, para o que quer que seja. Só que, nesses animais, nós temos um animal que é superior a todos eles e que possui uma faculdade superior às faculdades desses animais, que é o homem. Então, o homem, ele vai se utilizar não só das plantas, mas também dos outros animais, como também outros animais se utilizam cada um à sua maneira, né? Certos animais se alimentam de outros animais, e certos animais também utilizam outros animais para para outras atividades qualquer, né? Porém, o homem se utiliza tanto das plantas como dos animais de forma muito mais perfeita do que qualquer outro animal, né? O homem, ele vai utilizar, então, para resumir, as plantas para se alimentar, vai utilizar os animais também para se alimentar. O homem vai se utilizar das plantas como remédio e também vai se utilizar de animais como remédios. Hoje em dia as pessoas talvez não saibam disso, mas era muito comum antigamente. Existem diversos tratamentos que você pode fazer consumindo determinados alimentos animais ou determinadas substâncias que os animais produzem, né? Todo mundo já ouviu falar, acho que a cobra, por exemplo, né? Se você tem o próprio antídoto do veneno de cobra é feito a partir do veneno da cobra, né? Então, assim, de outros animais você consegue fazer outros remédios, né? Por exemplo, eu lembro que a minha avó levou uma picada de aranha e, se eu não me engano, era o pai da minha avó, conhecia uma técnica, então ele pegou diversas abelhas e colocou as abelhas o ferrão das abelhas na picada de aranha. Era uma aranha, não lembro qual era, mas uma aranha bem venenosa, um veneno bem perigoso, e o ferrão da abelha neutralizava esse veneno da aranha. Então, só para explicar aqui brevemente como os próprios animais podem servir também de remédio. E os próprios animais podem servir também de material para os homens, né? Nós podemos construir casa com madeira, ou seja, eu utilizo a planta para material, posso fazer tecidos, posso fazer diversas coisas com as plantas,
E com os animais também, posso utilizar o couro, o chifre, os ossos, enfim, para fazer diversas coisas úteis para o homem. Mas tem uma outra coisa muito interessante que o homem é capaz de fazer com os animais, que é utilizar os animais para trabalhar, né? Então, cada animal possui uma capacidade física, e muitas vezes capacidades físicas que são superiores às capacidades físicas do homem. Por exemplo, um boi, um touro, é muito mais forte do que um homem, né? E o homem é capaz, então, de utilizar esse animal, a força desse animal, a seu favor, né? E aqui nós começamos a perceber como todas as coisas se ordenam ao homem. Só que nós temos um problema, porque isso não é tão evidente assim hoje em dia. É preciso explicar essas coisas. Por quê? Porque nós estamos num mundo que decaiu depois do pecado original. Ou seja, um mundo que se corrompeu pelo pecado original. Porque quando existia a ordem primordial da criação, isso tudo era muito evidente, né? Se eu digo que todos os animais se ordenam para o homem, algumas pessoas talvez logo tenham aquela objeção. Poxa, como é que um mosquito vai se ordenar para o homem? O mosquito só me atrapalha, né? Como é que uma cobra se ordena para o homem? Como é que, enfim, um leão selvagem se ordena para o homem? O leão só quer saber de comer o que ele tem, de manter o seu território e se reproduzir, só isso, ele não quer saber de mais nada? Sim, porque hoje é assim. Mas nós temos a nossa inteligência e nós temos a fé. Então lembrem que eu disse que a fé, ela coloca a inteligência do homem para funcionar num nível acima do que o que nós podemos naturalmente. Então, naturalmente, eu não poderia talvez chegar a essas conclusões. Talvez sim até. Mas não de maneira tão fácil como eu posso fazer. E de maneira tão clara e certa como eu posso fazer. Por meio da fé. Então, a fé nos ensina que Deus criou o mundo de forma perfeita. Deus criou o mundo como um jardim, né? E todas as coisas feitas, então, para servir ao homem. Como é que eu posso entender que tudo que existia servia ao homem? É muito simples. Nós percebemos hoje que, de certa forma, as coisas servem ao homem. Como eu acabei de falar, nós temos as plantas, nós temos os animais e tal. Só que tem um problema. Eu preciso plantar, se eu quiser comer. Ou eu preciso sair por aí buscando no meio do mato alguma planta lá que tem alguma propriedade que me utilize. Isso me dá muito trabalho, é muito difícil. E é difícil de encontrar, é trabalhoso, é árduo, enfim. E os próprios animais, eles, para me obedecerem, dá muito trabalho. E além do que, eu tenho que ficar cuidando deles e tal. Então, para você ter lá uma junta de bois para lavrar a sua terra, né, poxa, dá muito trabalho, né, para você ter isso. Só que no Jardim do Éden, antes da queda do homem, não era assim. Todas as coisas obedeciam e serviam a Deus, ao homem, de forma perfeita e sem nenhuma dificuldade, da maior facilidade. Então, hoje, por exemplo, se você tem um gramado na sua casa, você sabe que se você ficar aí 6 meses sem cortar grama, vai crescer uma floresta aí, né? E vai começar a trazer bicho, aranha, cobra, o negócio fica horrível. Então, antes da queda do homem, não era assim. A grama nascia de forma ordenada para a utilidade do homem. Não ia crescer um mato, não ia crescer uma árvore do lado da outra que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí se forma aquela floresta, né? Que não tem utilidade para o homem. Na verdade, mais atrapalha. Se eu quiser fazer algo útil com aquilo, eu tenho que derrubar tudo aquilo, né? Para poder, então, ali lavrar a terra e ter um campo que possa produzir algo que seja bom para mim, né? Hoje é assim, porque nós estamos sendo castigados pelo pecado dos nossos pais, Adão e Eva, e pelos nossos próprios pecados. Mas antes, na natureza primordial, não era assim. Nós tínhamos o Jardim do Éden. O que significa isso? Significa que tudo crescia e nascia de forma organizada e ordenada para o homem. Vocês imaginam que vocês andariam por esse mundo afora e seria tudo belíssimo, sem florestas, sem... Não, era uma coisa... Né? Você tem aqui um jardim de uma coisa, aqui você tem vinhas, aqui você tem um pomar desse tipo de fruta, aqui você tem daquele tipo de outro, aqui você tem... Enfim, tudo que você precisasse, com sombra fresca, com água, com... tudo de maneira perfeita e ordenada, que hoje, se nós quisermos ter, nós precisamos trabalhar muito
para conseguir manter a grama parada, manter as árvores aqui, tirar as pragas, né, as plantas que começam a nascer lá, a erva de passarinho começa a crescer lá no pé de laranjeira, você tem que podar o pé de laranja, porque senão ele não dá fruta direito, enfim, você tem que estar ali trabalhando o tempo todo para aquilo se manter ordenado. Antes da queda original, tudo isso, do pecado original, tudo isso era feito automaticamente. O jardim, as lavouras, enfim, tudo isso que nós podemos alcançar por meio da arte agrícola era alcançado de maneira mais perfeita, de forma natural, sem nenhum trabalho. Então, isso era o que o homem tinha no Jardim do Éden. E da mesma forma, todos os animais se ordenavam para o homem de forma natural. Então, quer dizer, todas as características que os animais possuem, que podem ser úteis aos homens, eram utilizadas pelos homens sem trabalho, sem esforço. Então, por exemplo, se o boi pode arar a terra, você tem que estar lá batendo nele e tal, domesticando, você tem que botar ele em cercas. Não, antigamente bastava provavelmente algum comando para o boi, você colocava ali nele o equipamento, ele sairia lavrando para você a terra. Né? E além disso, você tem todos os outros animais com todas as outras habilidades, né, com todas as outras características. Então você tem as moscas, por exemplo. As moscas é um bicho que atrapalha muito hoje em dia, mas nós sabemos que a mosca tem a capacidade, por exemplo, de digerir o esterco, as fezes dos outros animais. Então, por exemplo, suponhamos que você está lá no Jardim do Éden e aí você é responsável por uma fazenda, por uma determinada parte do campo lá. E aí você tem que fazer um determinado trabalho. Né? Por que você vai fazer um trabalho? Para comer? Não, não precisa. Isso simplesmente você vai lá e pega no pé. Você vai nos pomares que crescem aí por nada, de graça, né? Literalmente. Você vai lá e se alimenta. Então, o que é necessário para a vida, você não precisa. Só que nós somos capazes de fazer coisas mais do que isso. Eu posso fazer obras de arte, eu posso fazer construções, eu posso fazer templos para adorar a Deus, eu posso fazer diversas coisas. Então, é óbvio que o homem, mesmo que estivesse no paraíso, não ficaria sem trabalho. Não ficaria sem trabalhar. Por quê? Porque é chato ficar sem trabalhar. Né? Você tem um monte de possibilidade, um monte de capacidade, ainda mais estando no paraíso. Você pode fazer o que quiser ali, e você não vai fazer nada. Você vai ficar o dia inteiro sentado, sem fazer. Alguns dias pode ser interessante, mas se você fizer isso o tempo todo, começa a ficar chato, né? Então é natural que o homem quisesse fazer algo mais. E até porque a própria natureza do homem sendo mais elevada requer, por assim dizer, um refinamento maior. Né? Então, você pode simplesmente comer as frutas ali, mas se você, de repente, pegar aquilo, né, você ter uma mesa bem ornamentada, e você preparar aquele alimento de forma mais refinada e tal, por meio da arte da culinária, você vai ter algo mais adequado ao homem do que simplesmente comer aquilo puro, né? Embora seja bom também, não, entendo? Não é que é ruim, não é que é preciso, não é que é necessário, é aí que está toda a graça do negócio. Você não é obrigado a fazer aquilo, você só faz porque quer, né? Que é justamente o que hoje em dia a gente chama de hobby, por assim dizer. Vou fazer um hobby, ou seja, aquilo que eu não preciso fazer, mas eu faço porque me diverte, me alegra de alguma forma. Né? E a grande miséria da nossa vida é que tem coisas que nós, mesmo quando não queremos fazer, somos obrigados a fazer. A maioria das pessoas de bem gosta de trabalhar. Só que, convenhamos, muitas vezes você não está afim, você está doente, você está cansado, você não dormiu direito, enfim. Ou você já trabalhou muito, já chegou a hora de descansar, só que você não pode descansar, porque senão você vai perder o emprego, então você tem que trabalhar, você tem conta, enfim. Aí que está o problema. O trabalho não é o problema. Trabalhar não é uma coisa ruim, não é uma coisa chata, não é uma coisa que a gente naturalmente repugna, por assim dizer. Nós só repugnamos porque nós temos que fazer de forma obrigada e em momentos que não é conveniente, de acordo com a nossa saúde, com o nosso bem-estar físico, enfim. Né? Esse é o problema, digamos assim. Então, trabalhar é algo bom, e certamente o homem trabalharia no Jardim do Éden. Só que todo o trabalho seria muito mais fácil, porque ele teria todos os animais ao seu dispor para ajudá-lo. Né? E aí você pode utilizar aqui, né? Não vamos alongar muito esse tempo, mas utilizem a sua imaginação
para entender como que os animais, com suas diversas características e habilidades naturais, podem ser úteis ao homem se ele fosse perfeitamente domesticado. Se hoje mesmo, né, por exemplo, os caras lá na Índia conseguem treinar macaco para roubar carteira, né? Então ele ensina, ó, tem esse objeto aqui, você tem que ir lá e pegar ele. Toda vez que você vê ele, você vai, persegue o cara e tal, e você vai, pega isso e traz para mim, né? E aí eu te dou uma banana. Então os caras conseguem treinar o macaco para roubar carteira, os caras conseguem treinar elefante para pintar um quadro, né? Então, se hoje em dia, na natureza decaída, nós conseguimos adestrar os animais para fazer tantas coisas, né? Eu já vi, sei lá, os caras treinando galinha para tocar piano, por exemplo, tocando hino, sei lá, nos Estados Unidos para uma galinha tocando teclado, porque foi adestrada para aquilo. Quanto mais não seria na natureza antes da queda, que estaria pronta a nos obedecer, né? Pronta, e além disso, aquelas que não necessariamente nos obedeceriam, como eu estava falando, por exemplo, das moscas, as moscas existiriam só onde elas são úteis. Então, por exemplo, os animais, eles iriam fazer suas necessidades num determinado lugar, como hoje em dia existe isso, né? Você pode adestrar o seu animal para fazer isso, lá eles fariam isso de forma natural, e lá, por exemplo, as moscas e todos os outros animais que se alimentam disso iriam estar lá fazendo o trabalho de higienização, né, do ambiente, do lugar, são os lixeiros do Jardim do Éden. Então, tudo estaria na ordem perfeita para o bem-estar do homem. Não só para o seu bem-estar espiritual, mas também para o seu bem-estar físico. O que acontece? O homem se ensoberbeceu, o homem pecou contra Deus e ele merece o castigo, então. Ele merece o castigo. E esse castigo é bom para o homem. Por isso, hoje, as coisas estão fora da sua ordem original. Então, as moscas já não ficam mais no esterco. Ela vem no seu prato também. Elas vêm na cozinha. Elas vêm no seu rosto, no seu olho. Os mosquitos, seja lá o que eles faziam no Jardim do Éden, alguma utilidade com certeza eles teriam, eles não estão mais ordenados para fazer somente aquilo que, digamos assim, era a sua ordem original. Eles estão ordenados agora também para incomodar os homens. As cobras, que, por exemplo, deviam lá no Jardim do Éden simplesmente servir para manter o controle dos roedores, né, e outras coisas assim, agora picam os homens também, né, e assim por diante. Então, e aí nós temos os leões e tudo isso, né, que já não estão mais prontos a obedecer o homem, mas que nós muitas vezes até conseguimos submeter, mas com muito esforço, com muito trabalho e de forma muito imperfeita. Bom, tudo isso eu falei para que vocês entendam como é que, no final das contas, todo o mundo ao nosso redor se ordena para o homem. Só que no Jardim do Éden ele era ordenado de forma mais perfeita para o nosso bem-estar físico, né? E isso não estava em conflito com o nosso bem-estar, com o nosso bem-estar espiritual. Hoje em dia ele está, porque a nossa natureza decaiu, nós temos más inclinações, e se tudo for bem para mim, no mundo físico, se eu não tiver nenhuma dificuldade, se eu não tiver nenhum sofrimento, nada, eu vou ser um miserável, um mimado. Carol, pode me trazer água, por favor? Eu vou ser um mimado. É muito simples. Todo mundo conhece algum filho único que foi mimado pelos pais. Então, tinha atenção dos pais sempre que queria, tinha comida sempre que queria, tinha dinheiro sempre que comia, tinha brinquedo sempre que queria. Que vira uma pessoa dessas? Um mimado, um soberbo, alguém absolutamente insuportável. Então, com a nossa má inclinação, todos nós nos tornaríamos assim, se fosse tudo muito bom, muito fácil. Então, nós precisamos das dificuldades, até mesmo para nos desapegarmos das coisas desse mundo e nos voltarmos para Deus, né? Pedindo em socorro. Meu Deus, por favor, me dá. Tem que existir algo mais, porque nesse mundo aqui é só sofrimento, é só pancada, é só martelada. Então, por diversos motivos, Deus nos deu esse castigo que faz com que hoje, então, a natureza não esteja mais ordenada para o nosso bem-estar material, não de forma perfeita, embora ainda muito, né? Muito, e nós conseguimos ainda resgatar, digamos assim, algo dessa ordem por meio do nosso trabalho, como é com a arte agrícola, quando a gente constrói jardins, quando a gente doma os animais, quando a gente constrói
fabrica tecnologias, tal. Tá? Então, tudo se ordena para o homem. Por quê? Porque nenhuma dessas criaturas possui a capacidade racional. E a capacidade racional, sendo imaterial, é mais próxima de Deus, porque Deus mesmo é imaterial. E, portanto, vocês vejam que cada etapa do processo, né, cada ente na sua hierarquia, cede, então, a sua atividade para uma criatura que está acima e que pode fazer melhor uso dela, né? Assim, os materiais, eles cedem as suas capacidades para as plantas, porque as plantas fazem melhor uso delas. As plantas cedem a sua perfeição para os animais, acho que eu troquei as palavras, mas as plantas servem os animais porque os animais conseguem fazer um uso melhor delas. E todas as criaturas cedem ao homem porque o homem pode fazer um melhor uso delas, embora hoje em dia já não cedam mais de forma assim tão fácil, tá? Mas no final das contas, elas vão ceder de um jeito ou de outro, né? Nem que seja na marra. Porque a perfeição da criatura inferior é servir a superior. Entende? A planta, se ela permanece simplesmente no seu estado vegetal, ela é capaz de se reproduzir, que é uma reprodução, que é algo bom, sim. Mas se ela serve de alimento para um animal, então ela alcança algo maior do que a própria planta. Ela serve a uma finalidade maior do que a própria planta. Algo mais nobre do que a própria planta, né? Por exemplo, um boi, ele pode ficar pastando no campo, né? E aí encontrar uma fêmea, se reproduzir e tal. É algo bom, é uma perfeição. Só que se ele participa do trabalho do homem para nutrir o homem, ele participa de algo melhor e algo mais nobre. Você imagina, por exemplo, um boi que está lá puxando pedras para a construção de uma catedral. Você vê que a finalidade dele já está acima da sua natureza. Um boi, por si mesmo, jamais pode construir uma catedral. Mas se ele é utilizado pelo homem, ele pode, então, participar de uma obra que está muito acima das suas capacidades, né? E assim, então, o homem também precisa servir a um ser superior, a algo superior, a uma realidade superior, que é o próprio Deus. Como é que o homem serve a Deus? Como é que Deus se ordena para Deus? Então, já entenderam que todas as coisas se ordenam para o homem, mas não se ordenam para o homem de forma propriamente dita. Na verdade, todas elas se ordenam para Deus. A questão só é que elas em si mesmas não têm a capacidade de se ordenar de forma digna, digamos assim, para Deus. Então, elas precisam se ordenar umas para as outras até chegar ao homem, e o homem, então, é que vai se ordenar a Deus. E que vai, então, ordenar todas essas coisas para Deus. Entende? Então, é dessa forma que o universo é ordenado. E é dessa forma que o universo se ordena a Deus. O universo se ordena para o homem, que pode fazer uso de toda essa realidade material para servir a Deus. E como é que o homem vai servir a Deus? Propriamente falando, o homem não pode servir a Deus de forma material, propriamente falando. Por quê? Porque se fosse assim, os outros animais também serviriam, né? O homem serve a Deus de forma material, mas de certo modo. Da mesma forma que a galinha, botando ovos lá no meu galinheiro, me serve a mim e assim ela serve a Deus, né? Então, ela está servindo a Deus de forma material, sim, mas não é uma forma direta, como o homem pode fazer. E como é que o homem pode fazer isso? Nós já entendemos que aquilo que distingue o homem dos outros animais é justamente a sua inteligência, a sua vontade. Então, o homem vai servir a Deus por meio dessas faculdades. Mas como é que isso acontece? E essa é a grande questão, e é algo muito importante de vocês entenderem. Vocês perceberam que eu dei uma grande volta aqui, mas é para explicar algo que é muito importante e que vai fazer toda a diferença na vida espiritual de vocês. Nós podemos, como eu falei, eu comecei essa aula falando, né, explicando, o homem é a criatura que nós conhecemos de modo mais perfeito.
né? Porque nós mesmos somos homens. Além disso, nós percebemos que o homem é a criatura mais elevada que existe. Significa, então, que o homem é a criatura mais próxima de Deus, porque Deus é a suma perfeição. Significa que quanto mais perfeita uma criatura é, mais próxima ela está de Deus. Sim, porque todas as perfeições que as criaturas possuem saiu, entre aspas, de Deus, foram criadas de Deus, por Deus, né? Então, Deus, sendo a suma perfeição, contém em si mesmo toda a perfeição. Só que, por assim dizer, estou usando uma linguagem metafórica, ele pega um pedacinho da sua perfeição e coloca no mundo. E quando ele coloca essa perfeição no mundo, nós temos uma criatura limitada. Nós temos lá o macaco, nós temos o peixe, nós temos o sol, que é um pedaço, uma representação muito limitada de algo da perfeição de Deus. E Deus contém essa perfeição total em si mesmo. Então, quanto mais perfeita uma criatura é, mais ela participa, então, mais ela recebeu a perfeição de Deus. E, portanto, mais semelhante a Deus ela é. Se o homem, de todas essas criaturas que nós mencionamos, é a criatura mais elevada, ela é a criatura mais próxima de Deus. Portanto, quanto mais eu conheço o homem, mais eu conheço Deus, certo? Além do que, a própria Escritura nos ensina que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Portanto, se o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, quando eu conheço o homem, eu conheço a imagem e a semelhança de Deus, correto? Então, por uma analogia, nós podemos conhecer algo de Deus através do conhecimento do homem. Nós sabemos, porque assim a igreja nos ensina, que Deus criou tudo que existe para a sua própria glória, né? Todas, o céu e a terra, glorificam ao Senhor. Deus fez tudo que existe para a sua própria glória, né? Isso é uma coisa que a gente parar para pensar. É muito simples de entender, porque todo mundo que faz alguma coisa, faz por algum motivo, né? Já pararam para pensar nisso? Ninguém faz alguma coisa totalmente sem razão, né? De forma voluntária, ao menos. Você pode ter um espasmo, alguma coisa, mas simplesmente foi algo que você não queria que acontecesse. Seu corpo quem fez isso. Mas também ele teve algum motivo, alguma razão. Mas quando você faz algo que você quer, você faz porque você visa uma finalidade, ou seja, você visa um bem que você quer alcançar. Por exemplo, eu estou gravando essa aula aqui porque eu quero ensinar a vocês algo que é bom. Você está aqui aprendendo porque você quer aprender algo que você julga útil para você. Ou seja, você quer um bem com isso que você está fazendo, né? Então, nada pode fazer alguma coisa sem desejar com isso alcançar um bem. Só que Deus, sendo a causa de todas as coisas, e sendo o sumo bem, não existe nada que Deus pudesse querer ao realizar alguma coisa, senão Ele mesmo, né? Só que não existe nenhum bem que Deus possa alcançar, porque Ele já contém todos os bens, né? Então, é por isso que a igreja nos ensina que Deus criou o mundo, criou tudo que existe, para a sua glória. E aí, nós temos que entender, e eu acredito que a maioria de vocês já sabe, que essa glória que Deus, por assim dizer, adquire na criação é uma glória puramente acidental, né? Por quê? Porque Deus é sumamente glorioso, né? Deus não vai ser mais glorioso por essência. Porém, quando ele cria o mundo, essa glória se torna mais manifesta. Vamos entender isso aqui observando o próprio homem. Por exemplo, nós sabemos que a perfeição do intelecto humano é o conhecimento. Portanto, aquilo que de melhor a inteligência humana pode possuir é o conhecimento da verdade. Se um homem conhece uma determinada verdade, ele tem então uma determinada excelência, uma determinada perfeição.
E quanto mais ele conhece, mais perfeito, mais excelente. Tá bom? Certo. É o seguinte, se o homem simplesmente tem isso, esse conhecimento, as outras pessoas ao seu redor não vão saber. Porque elas não podem olhar para dentro dele. Para que elas saibam que ele sabe alguma coisa, ele precisa tornar isso externo, né? Nós podemos externar isso aqui por meio dos atos, mas mais propriamente nós manifestamos então essa excelência por meio da palavra, por meio do discurso. Então o homem começa a falar, começa a ensinar, começa a descrever, começa a discursar. E quando ele faz isso, ele manifesta aquela perfeição que existe dentro dele. Quando ele fez isso, ele não se tornou mais excelente pelo simples ato de falar, porque ele não passou a conhecer nada. E aqui eu estou falando da excelência, especialmente do intelecto, tá? Ele não passou a conhecer nada porque ele ensinou alguma coisa, né? Então, ele simplesmente externou, né? Manifestou a sua excelência. E isso é justamente o que nós chamamos de glória. Porque todas as pessoas vão ver, olha, ele tem algo bom, ele tem uma perfeição. E então elas passam a conhecer e a valorizar essa perfeição que ele possui. Então, vejam só, essencialmente, a excelência dele é a mesma. Só que agora existem pessoas que conhecem a sua perfeição e o estimam, né? E o glorificam, então, por conta desse conhecimento que ele possui, por conta da sua excelência, por conta da sua perfeição. Com Deus acontece algo análogo. Deus, então, é absolutamente perfeito. Não há nada que ele precise e não há como ele ser mais perfeito, porque ele é infinitamente perfeito. Mas ele pode externar, ele pode manifestar a sua glória, a sua perfeição, a sua bondade, a sua beleza, o seu esplendor, como? Criando as criaturas, e especialmente as criaturas que são capazes de conhecer a Deus. E então reconhecer como Deus é bom, como Deus é belo, como Deus é misericordioso, como Deus é maravilhoso. E quando essa criatura passa a conhecer a Deus, ela passa então a glorificá-lo. Porque antes existia a glória de Deus, mas agora existe uma criatura que não existia, que passou a existir do nada e que conhece a Deus. E que conhece como Deus é excelente, como Deus é bom, e o glorifica. Portanto, o ama a Deus, né? Vocês então percebem o seguinte: no homem, nós chegamos ao conhecimento das coisas formando um conceito mental, como nós explicamos lá no início. E aí eu conheço, ó, eu fiz todo o processo de abstração, né, eu entendo o que é o verde, eu entendo o que é o branco. E então eu fico com aquela ideia na minha cabeça, aquele conceito. E para expressar, eu preciso formar uma palavra, né? Eu preciso dizer a palavra verde, né? E aí outras pessoas que conhecem o significado dessa palavra, verde, quando ouvirem a minha palavra, porque elas mesmas já fizeram o mesmo processo na realidade e têm o mesmo conceito que eu, quando elas ouvem eu dizendo verde, elas entendem que eu estou falando, me referindo à ideia ou à realidade que pertence a essa ideia verde, né? E assim, se eu digo algo verde, as pessoas automaticamente vão pensar em algo que é verde. Uma planta, uma folha, uma tinta, alguma coisa verde. Desculpa o barulho. Então, o homem, ele precisa, para conhecer qualquer coisa, primeiro, que as coisas existam no mundo real. Depois que elas existem, ele pode conhecê-las e, conhecendo, ele pode expressar elas por meio de palavras, né? Deus, então, vai utilizar, né, o seu discurso, né,
vai utilizar? Não. Deus vai, então, realizar o seu discurso por meio da criação. Porque como é que Deus manifesta a sua excelência? Deus manifesta a sua excelência por meio das criaturas. Deus cria as coisas do nada. E quando Deus cria as coisas do nada, Deus mostra, olha, eu tenho essa perfeição, eu tenho essa outra, eu tenho essa aqui que é maior, eu tenho aquela. E o homem, então, pode passar a conhecer a perfeição de Deus por meio das criaturas. Antes disso, o homem não poderia conhecer, porque, como nós já entendemos, o homem conhece tudo por meio, primeiramente, dos sentidos. Nós vamos chegar à nossa inteligência, mas tem um caminho para isso acontecer. E o caminho começa nos sentidos, né? O bebezinho, ele não sabe nada a respeito de nada. Ele precisa, aos poucos, ir conhecendo o mundo por meio dos sentidos. Ele vai conhecendo, formando os conceitos e vai conhecendo o mundo. Então ele começa a entender que as coisas são boas. Ele começa a entender que existem certas coisas belas, né? Por exemplo, ele vê uma flor, ele vê diversas flores, ele vê a primavera, ele vê, poxa, isso aqui é belo. E aí depois ele começa a se perguntar, mas quem fez tudo isso? Como é que isso tudo veio a existir? Aí ele vai chegar, de diversas formas que o homem pode chegar, ao conhecimento de Deus. E aí então ele vai entender, olha, quem fez isso, que é Deus, possui em si essa perfeição, que é a beleza. E é então através das criaturas que o homem passa a conhecer a perfeição de Deus. Porque o homem não pode conhecer nada senão através do mundo sensível, através das outras criaturas. É conhecendo as perfeições de cada criatura que o homem conhece, ou pode conhecer, a perfeição de Deus. Entende? Então, voltando aqui para vocês não perderem a linha de raciocínio. Deus vai expressar para o homem a sua perfeição, primeiramente por meio das criaturas. Primeiramente, eu estou dizendo porque não seria possível o homem conhecer nada se não fosse as criaturas. Conhecer nada de forma natural, né? Deus poderia infundir esse conhecimento nele. Poderia. Mas Deus quer que nós conheçamos as coisas de forma natural, por isso ele criou tudo, né? E a gente, então, a própria criação é, por assim dizer, o primeiro discurso de Deus que manifesta toda não, né? Não teria como expressar toda, na verdade. Mas que manifesta muito da sua excelência. E é por meio, então, do conhecimento das criaturas que nós vamos chegar a esse conhecimento. Quando eu me dou conta disso, então, eu começo a perceber o seguinte: tudo que existe, existe para que eu, primeiro, perceba, conheça uma perfeição de Deus, e conhecendo essa perfeição, eu ame a Deus. Então, tudo que existe é feito para que, tudo que existe no mundo material, é feito para que o homem conheça a Deus e ame a Deus. Tudo se resume a isso, no final das contas. Vocês viram que eu falei, poxa, né, e eu falei de forma muito resumida, né? Muitas coisas que se ordenam ao homem, a matéria, as plantas, os animais, quantos tipos de plantas existem, quantos tipos de animais existem, quantas coisas o homem pode fazer com tudo isso. E tudo isso se ordena ao homem de alguma maneira. Mas só tem uma coisa que o homem deve fazer com tudo isso. É utilizar essas coisas para conhecer a Deus e para amar a Deus. Estão entendendo? E aí nós entendemos quão grave é quando o homem decide ficar simplesmente com a criatura. Porque ele não tem o direito simplesmente de fazer isso. Nada disso foi lhe dado para ele ficar com isso, como, esse é o meu bem precioso. Não. Isto é a minha felicidade. Isto é o que eu preciso. Não. Não foi para isso que Deus te deu a água, não te deu o copo, não foi para isso que Deus te deu nada. Deus te deu essas coisas porque, por meio delas, você pode conhecer a Deus e amar a Deus. Essa é a única finalidade da sua vida, mais nenhuma. Só que nós somos animais. Então, para conhecer a Deus e amar a Deus, leva tempo. Eu preciso utilizar dos meus órgãos físicos.
para os meus órgãos físicos existirem, e como eu disse, leva tempo, existirem durante determinado período de tempo, eu preciso me alimentar, então eu preciso comer, eu preciso de um abrigo, eu preciso de roupas, eu preciso de livros. E aí hoje, né, saindo lá do Jardim do Éden, já vou dar um salto aqui, falando 2025, nós temos aqui já a revelação, nós temos o advento do nosso Senhor Jesus Cristo, a remissão dos pecados, enfim, temos a Igreja Católica. Nós precisamos de igrejas, justamente para poder conhecer e amar a Deus de forma adequada. Enfim, nós precisamos de uma série de coisas para poder justamente executar essa nossa missão, esse nosso trabalho, que é conhecer a Deus e amar a Deus. E não só isso, não basta eu me esforçar para conhecer e amar a Deus, mas eu tenho sobre mim, sobre minha responsabilidade de outras pessoas. Então, por exemplo, eu tenho os meus filhos, eu tenho que ensinar eles a amar a Deus e servir a Deus. E para eu ensinar eles, eu preciso alimentar eles, eu preciso dar abrigo para eles, eu preciso, enfim, eu preciso de todas as necessidades materiais que o homem precisa. Então, é dentro desse contexto, sempre, que nós devemos nos utilizar de todos os bens materiais. E enquanto eu fizer isso, então eu estou servindo a Deus, estou ordenando tudo o que existe para Deus. Dessa forma, eu faço com que toda a natureza, que toda a criação, então, seja utilizada, né? Seja ordenada para aquilo que ela deve ser ordenada, né? Uma forma simples de vocês entenderem, talvez agora aqui fazendo um apêndice, talvez não tenha ficado, para ajudar a entender, você ficar um pouco mais claro para vocês, o que significa essa palavra ordenar, é o seguinte: você quer ir ao mercado, você quer ir ao mercado comprar pão, então você tem uma finalidade. Tudo que é ordenado com base numa finalidade. Você quer ir ao mercado para comprar pão. Você quer comprar pão porque você precisa comer. Você quer comer porque você, sem comida, não vive. E você quer estar vivo. Então, uma coisa ordenada para outra. Quando você faz isso, você então percebe que para ordenar, para alcançar essa ação, eu preciso de uma determinada ordem. Eu preciso ordenar as coisas. Então, você está na sua casa. Você percebe que está frio. Você vai pegar o casaco. O casaco você já deixou ali no porta-casacos ali, no pendura-casacos ali, para você conseguir esse casaco de forma fácil quando você precisa sair de casa, né? E aí você não tem que ficar procurando ele por tudo. Aí você bota o casaco, você bota o sapato, aí você vai caminhar um determinado caminho, você precisa levar o dinheiro, você precisa anotar o que você precisa comprar. Você vai no mercado, compra. Percebe que tem diversas coisas que estão ali no meio do caminho, no meio do processo, que você precisa utilizar de uma determinada forma para conseguir o que você quer. Então, é a mesma forma. Quando Deus cria o universo com a finalidade, então, da sua honra e glória, ele ordena cada coisa. Ele coloca cada coisa no seu lugar, e para alcançar essa finalidade, cada coisa é utilizada da maneira adequada para alcançar esse fim, né? Então, quando eu digo que todas as coisas se ordenam a Deus, ao homem e por meio do homem a Deus, é dessa forma, né? Ou seja, como uma ação que é realizada para alcançar um determinado fim. Então, a conclusão, né, é essa. A conclusão dessa aula. Aqui nós conseguimos entender hoje o que é o homem e como o homem serve a Deus, de forma geral. Conhecendo, utilizando tudo que existe para conhecer a Deus, para amar a Deus e para trabalhar, então, de forma subordinada a esse propósito, ou seja, para que eu ame e conheça e ame a Deus, eu vou precisar comer, eu vou precisar morar, eu vou precisar vestir, eu vou precisar, dependendo da minha vocação, eu vou me casar, e aí nós vamos ter a ordenação da própria sociedade, né? Alguns serão sacerdotes, outros serão os pais de família, alguns serão professores, outros serão caminhoneiros, outros serão fazendeiros, outros serão...
Porque existe toda uma rede de necessidades que o homem precisa. Necessidades materiais, necessidades intelectuais, necessidades espirituais. Alguém precisa nos dar os sacramentos, outros precisam nos dar o alimento, outros precisam nos dar dinheiro, outros precisam nos defender dos maus elementos, dos bandidos, etc. Outros precisam construir casas, outros precisam, enfim. Existe uma série de necessidades materiais que nós precisamos, materiais, intelectuais, espirituais, que nós precisamos para cumprir essa única finalidade que é conhecer e amar a Deus. Tudo se resume a isso. E, portanto, aquela pessoa que se quer viver simplesmente para ganhar dinheiro, quer viver simplesmente para ter prazer, quer viver simplesmente para ter sucesso, percebam a falta de senso, a falta de inteligência dessa pessoa. Ela não entendeu nada do que é a vida humana, absolutamente nada. Ela está jogando a sua vida fora. Ela está jogando tudo aquilo que ela possui, as suas capacidades, os seus dotes, o seu dinheiro, tudo. Ela está jogando fora. É a mesma coisa, para usar a analogia que eu utilizei, entre o discurso do homem que manifesta a sua excelência, é a mesma coisa que se eu, ao invés de buscar, por exemplo, a água, ficasse simplesmente com a palavra água. Estou com sede, preciso de água. Pronto, já falei a palavra água, então tá bom, já tenho o que eu quero. É a mesma coisa que as pessoas fazem quando elas decidem ficar somente com a criatura. Elas estão ficando somente com a palavra, e não com ao que aquilo se refere, ou o que aquilo manifesta, né? Ou para que aquilo serve. Né? A grande diferença aqui é que Deus, essa palavra, então, que Deus utiliza, que é a própria criatura, não é só palavra, mas é ato também. Né? É ação também. Deus cria a coisa. Né? Como eu havia dito, nós podemos manifestar a nossa excelência por meio dos atos e das palavras. Deus faz isso tudo numa coisa só. Né? Porque Deus é uma realidade, possui a realidade de maneira muito mais plena e perfeita do que nós. Tá bom? Então, essa é a conclusão. Espero que isso sirva para esclarecer vocês, né, o quão abissal, o quão injusto, o quão estúpido é o pecado. É justamente essa escolha que, infelizmente, frequentemente a gente faz, que é de escolher ficar com aquilo que é material. Eu não vou me mortificar, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou crescer espiritualmente, não vou praticar as virtudes, porque eu gosto dessa coisinha aqui que é material, essa coisinha aqui que foi criada para ser utilizada para uma finalidade muito mais nobre, e que eu quero simplesmente ficar com aquilo que está no meio do caminho. Tá bom, pessoal? Então, eu só estou abrindo aqui a página para ver se tem alguma dúvida. Vocês que estiverem assistindo a aula gravada, eu sei que é a maioria, se ficarem com alguma dúvida, não deixem de me perguntar. Lembrando, no Instagram, no Telegram, no canal do Telegram da Escola Santa Cruz, ou aqui nos comentários, tá? Fiquem à vontade, tirem as suas dúvidas, não levem essas dúvidas, porque é importante vocês esclarecerem todos esses pontos para a compreensão de tudo aquilo que virá. Então, essa é a primeira aula da aula do homem. Na próxima aula, nós vamos, então, agora falar sobre o pecado original e as suas consequências, tá bom? Então, é isso, meus amigos. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Salve Maria. Até a próxima. Tchau, tchau.